Estamos aqui com a doutora Aide Ferrara. Seja bem-vinda, doutora. Ela vai falar hoje um pouco sobre precificação para escritórios de advocacia, quanto e como cobrar, levando-se em consideração a qualidade na prestação de serviços, né? E como estipular o preço de uma forma justa. Sabemos que esse é um desafio aí grande para os escritórios. A doutora Aide é gestora jurídica e de controladoria jurídica e novos negócios do Nelson Williams Advogados. Seja bem-vinda, Aide. Obrigada, Marília. Obrigada a todos que estão presentes nesse webinar. Vou compartilhar aqui um material que eu fiz para a gente ter um pouquinho mais de informação. Deixa eu subir aqui. Está aparecendo já? Está aparecendo. Não. Só que eu acho que não está no modo apresentação, né? Tá só no share, né? Isso. Show. Marília, pode me ajudar onde que é para fazer o compartilhamento? É em share ou não? Acho que é em share mesmo, né? Está compartilhada a tela. Só não está no modo apresentação. Eu acho que é aí no seu próprio programa que faz, não é? Deixa eu ver. Agora... É que não está aparecendo para mim o que está mostrando para vocês. Fica com aquela barra de endereço ali em cima, a aba do computador. Mas dá para ver tranquilo, se você quiser manter dessa forma. Como precificação. Isso, agora deu certo. Perfeito. Tá. Desculpa aí o percalço, pessoal, mas vamos lá. Imagina. Como a Marília já falou inicialmente, nosso tema será de precificação para escritórios de advocacia. E aqui fiz um breve resuminho de quem sou eu, né? Tenho mais de 15 anos de experiência no mundo jurídico, né? Fui responsável para a implementação da maior controladoria jurídica do Brasil, recepcionando mais de 300 mil processos de uma só vez, com 500 pessoas. Então, toda essa questão de fluxo, automatização de processos, já trabalhei muito com isso, né? Atualmente, já faz uns 3 anos, eu estou focada na gestão de novos negócios. Então, eu cuido de um time institucional, um CRM para captação de empresas mesmo, de trabalhando leads e tudo mais. E parece mundos diferentes, mas é muito importante onde eu estou hoje, o papel que eu ocupo hoje, ter todo o histórico que eu tive nessa questão de construção jurídica. Porque a gente consegue ver os gargalos e principalmente na questão de precificação. E vamos lá para o tema, então. Nós vamos abordar 2 pontos bem importantes. Quanto e como cobrar. E aí a gente vai levar em consideração principalmente a qualidade na prestação de serviços. Como estipular o preço de forma justa e o que deve ser levado em consideração. Então, a gente precisa saber o quanto cobrar pelos nossos serviços, porque vai além de números, envolve qualidade, entrega de valor e a percepção de mercado, né? E aí, o objetivo de tudo aqui é a gente tentar ver como faz para estipular preços de forma justa, né? E aí, como já a gente trouxe nos resumos do que falaríamos hoje, a gente vai abordar também diferentes formas de contratação e quanto isso impacta na nossa precificação.
E aí, um ponto importante. A precificação correta não só determina a lucratividade, mas também reflete o valor que você oferece ao cliente. Um preço mal calculado pode levar a perdas financeiras, enquanto um preço justo equilibra a sustentabilidade do negócio e a satisfação do cliente. E aqui eu trago um caso. Por um tempo eu trabalhei num escritório, numa carteira massificada. E eles fecharam um contrato, acreditando que o contrato era o melhor contrato do escritório. Eram 10 mil pastas, era um grande cliente, contrataram diversos profissionais para cuidar desse cliente. Só que em nenhum momento, quando eles fizeram a contratação, fecharam o contrato desse cliente, eles pensaram no gasto que eles iam ter. Eles só viram o quê? Ah, eu vou pagar, exemplo, R$ 30 por pasta. E se fizer acordo, vocês vão receber mais 50. Se vocês tiverem procedência, vocês vão receber 100. Eles fizeram conta e falaram, poxa, se a gente receber esse volume de processos que eles estão estimando 3 mil processos, 3 mil vezes R$ 30 vai dar não sei quantos mil, vai ser ótimo esse contrato. Pois bem, analisando dessa forma, parecia ótimo o contrato. Só que eles não sopesaram na hora de contratar os profissionais. Por quê? Era um contrato complexo, com muita obrigação de fazer, que demanda uma esteira ramificada de controladoria jurídica, com muito suporte diretamente com o cliente. Ou seja, demanda muitos profissionais, tá? E aí, na hora que a gente foi fazer a rentabilidade desse contrato, a rentabilidade era negativa. Então, se faturava 1 milhão, mas se gastava 1,1 milhão. A folha de pagamento, mais os impostos, mais toda a estrutura do prédio que foi locado somente para esse cliente era muito mais superior do que realmente o valor que se recebia. Foi então que eu entrei e falei para eles, falei, olha, toda vez que vocês fecham um contrato, vocês precisam fazer algumas análises antes. Não é só pensar no valor que vai entrar, mas sim no valor que você vai gastar com esse contrato, né? Quem já tem uma estrutura física com todo o aparato de recepção, dizer assim, RH, toda a estrutura necessária para o desenvolvimento do escritório, e um contrato novo é pequeno, que dá para ficar alocado na mesma estrutura, o impacto é menor, né? A gente vai dividir todos esses gastos por cabeça, então, se entrar poucas cabeças, que seriam poucos profissionais, o gasto será menor. Mas, que nem nesse caso, que foi necessário investir um aluguel, imobiliário, né, computadores, contratação de profissionais, folha de pagamento ali mensal, e seja qual for aí o regime contratado, tem esse gasto com os profissionais que estão trabalhando. Precisa se pensar quantas pessoas são necessárias para conduzir essa carteira de processos, para depois ver se o valor que a gente vai receber é realmente plausível, tá? E aqui eu trouxe alguns elementos. A gente vai ver isso mais na frente, vou trazer até uma tabela para vocês se balizarem, tá? E aí, 3 pontos importantes. A precificação precisa ser justa e seus critérios. Então, a gente vai abordar um pouquinho melhor sobre isso. Os diferentes métodos de contratação e seus impactos na operação e o papel da tecnologia no aumento da produtividade. E aí, pergunto, como estipular o preço de uma forma justa? A gente tem alguns cenários de preços. O exemplo que eu dei é um preço por pasta, basicamente. São contratos de contencioso de volume, né? Carteira de volume, a gente não fecha a gente não cobra por hora trabalhada. Raramente, né? Isso aí é mais no consultivo. Agora, certo?
E aí, como a gente leva em consideração as outras opções também? Quando eu tenho que designar para fazer, exemplo, um contrato, para fazer uma defesa em específico, para fazer a condução de um contrato, de um processo, né? Como que eu faço essa precificação? E aí eu trago alguns pontos para vocês aqui, que a precificação do serviço jurídico deve levar em consideração uma série de fatores. O primeiro deles é o valor agregado ao cliente. Quanto maior o impacto do nosso serviço na vida dele, maior será o valor percebido, né? E o preço que ele está disposto a pagar. Então, alguns tópicos aqui. Complexidade do caso, isso impacta, né? Casos mais complexos, que demandam mais estudo, ou uma especialização que só o seu escritório tem, ou tem esse diferencial, isso faz com que a precificação seja melhor, que você consiga impor um valor melhor. As horas trabalhadas, né? O tempo é um dos principais ativos do advogado. Então, considerar as horas envolvidas não apenas para o cálculo do timesheet de horas versus o profissional que foi que trabalhou nisso para calcular o valor, mas também as horas que você não está cobrando, que investe em aprendizado e atualização, né? E aí o risco envolvido na demanda, em muitas situações o risco do advogado é alto, né? Principalmente quando falamos de grandes teses tributárias ou quando processos envolvem milhões de reais, né? E aí, o último ponto, a concorrência e o mercado. Olhar para o mercado é importante, saber como todos os outros estão cobrando. A gente tem a tabela do OAB também para nos direcionar. E aí a gente tem que ter quais são os padrões de preço que os outros escritórios estão praticando com o mesmo serviço. Para a gente também não ficar tão destoado nem para mais e nem para menos também. E aí que eu trouxe um exemplo prático para a gente. Vamos pegar um exemplo de um processo tributário de alta complexidade, né, que precisa de um conhecimento técnico específico e que vai trazer um proveito econômico muito alto para o cliente, né? Essa condução desse processo, ela justifica um preço elevado. Só que é diferente de um caso de contencioso de volume, por exemplo, né? Nessas demandas que a gente recebe 2.000 processos por dia, não tem como eu cobrar o mesmo valor. Então, a gente precisa entender a complexidade, a necessidade de individualização daquele processo, do trabalho que você vai ter nele, para você ter um padrão diferente de cobrança. E aí, a qualidade do serviço jurídico pode ser até um diferencial. Trouxe uma frase de impacto aqui para vocês. Mas a falta de uma estratégia na precificação pode prejudicar até os melhores advogados. E aí, vejam aquele exemplo real que eu passei para vocês, onde pensou-se apenas no faturamento que aquele contrato ia ter, mas não pensou-se nos gastos envolvidos. E aí, não adianta ser um bom escritório, não adianta ter os melhores profissionais cuidando daquilo. Aquele contrato era um risco para o escritório, porque poderia levá-los à falência, porque todo mês ele estava tirando do bolso para pagar aquela operação. E não tinha como reduzir mais pessoas pela complexidade. Então, entendam a importância da precificação aí, né? E aí, o preço deve ser pensado estrategicamente, levando em consideração não só o custo do seu tempo, mas o valor que você entrega ao cliente. E aí, em valor, a gente tem não só o benefício econômico, mas vamos dizer assim, a estrutura que você tem no seu escritório, a credibilidade que você tem no mercado, o que você pode oferecer além daquele serviço jurídico para ele, de abertura de portas, enfim. Então, é um combo de experiências que faz parte dessa precificação também. E aí, adentramos no segundo ponto desse painel, que são os modelos de contratação de profissionais dos advogados, no caso, e como isso impacta na precificação, né? A gente tem que entender hoje que a gente tem a nossa CLT,
que rege aí os contratos trabalhistas, e com ela vem diversos encargos, que por vezes o profissional iniciante, né, o empreendedor iniciante não consegue arcar. É difícil ser empreendedor no Brasil, todos nós sabemos disso. E aí, o que a gente pode fazer para fazer que o negócio funcione e ter menos custos por vezes? Então, a gente tem aqui, primeiro, é o CLT, contrato de trabalho. Um advogado CLT, ele gera mais segurança ao escritório, porque a gente consegue controlar o horário, todas as demandas a gente consegue pedir prestação de contas, que ele siga as suas regras, enfim. E também tem o vínculo trabalhista e o pagamento de todas as verbas trabalhistas, o que garante uma segurança para o escritório, né? Só que em contrapartida, por conta desses custos trabalhistas aí de impostos, traz um custo mais elevado para o escritório. Isso precisa ser levado em conta na precificação. Você está preparado para arcar com isso nesse momento, né? E para escritórios menores, como eu falei, isso pode ser uma escolha custosa, mas garante uma estabilidade na equipe e um pouco financeira também, né? E aí hoje a gente tem também muito, predominantemente, o advogado PJ ou associado, né? Que é um modelo de advogados que oferece mais flexibilidade e menos encargos trabalhistas, né? Só que requer uma gestão mais cuidadosa para evitar a caracterização de vínculo empregatício e não ser um CLT. E aí é importante que esse modelo de contrato, as responsabilidades, metas, sejam todas pautadas na minuta, para vocês assinarem, que para não haver problemas depois, né? E aí também para ter também a flexibilidade do trabalho, né? E aí garantir a qualidade de entrega. E aí temos também o sócio de capital, que é um sócio investidor, né? Que investe financeiramente no escritório e que esperam retornos proporcionais, né? E aí exige um pouco mais de cuidado na definição dos ganhos, na política de contribuição e tudo mais. Trouxe um exemplo para a gente trabalhar aqui. Vamos imaginar um escritório que decide contratar advogados majoritariamente como PJ, os associados. Eles terão menos custos com encargos, mas podem precisar investir mais em controle de qualidade e supervisão para garantir que o time esteja alinhado com expectativas. Como a gente não pode cobrar, a gente precisa ter pelo menos a visão do que está acontecendo, para garantir que os prazos sejam cumpridos, né, o fluxo seja respeitado e tudo mais. É crucial estar atento aos riscos trabalhistas envolvidos em cada um dos modelos, para evitar disputas, contratos bem amarrados e claros são essenciais nesses casos. Então, se vocês optarem por advogados associados, é necessário fazer um contrato com muita segurança para ambas as partes, para evitar que esse contrato seja desconfigurado e vire um CLT. E, gente, de verdade, muitos escritórios falem por reclamações trabalhistas e condenações trabalhistas. É um ponto de suma importância isso. E aí, de acordo com esse exemplo, a gente tem que pensar que a escolha do modelo de contratação não afeta só os números, não só os valores, mas também a cultura interna, né? Modelos mais flexíveis, como os associados, podem incentivar uma cultura de autonomia, enquanto os de CLT pode dar mais estabilidade para a equipe, né? Fica mais padronizada, vamos dizer assim. Mas a gente falou agora de regime de contratação, de investimento, né? De toda forma é gasto. É gasto com pessoas. E como eu posso diminuir esses gastos que vai refletir diretamente na minha rentabilidade? Porque quanto menos eu gastar, eu posso cobrar
e aí reflete no valor do meu preço e, consequentemente, na minha rentabilidade. A tecnologia hoje veio para auxiliar e muito a gente no dia a dia, principalmente nas tarefas repetitivas, né? Por exemplo, eu tenho que identificar dentro do sistema do cliente todos os novos processos do dia. Consigo ter uma automação que faça isso e já cadastre no meu sistema interno. E aí, um sistema interno também, né? Um CRM jurídico, para eu cadastrar meus processos e fazer a condução de todos os processos lá. Como eu disse bem no início, minha carreira eu iniciei com controladoria jurídica e respirei isso por muito tempo. E que eu falo, se vocês construírem adequadamente a condução dos processos, vocês conseguem ter diminuição de pessoas, diminuição de riscos e o controle absoluto do que é feito. Então, eu tinha 300 mil processos e eu sabia exatamente o que precisava ser feito todos os dias. Por quê? Estruturação para a equipe, garantido que todas as rotinas fossem executadas diariamente. Por quê? Eu lembro quando eu iniciei a advocacia, o advogado e eu, no caso, recebia uma agenda com as atribuições para serem feitas. E nessa agenda tinha de tudo: prestação, recurso, verificar subsídios, solicitar cumprimento de obrigação, acompanhar o cumprimento de obrigação e encerrar o processo. São diversas atribuições. Só que minha agenda, e como de outros tantos advogados, tinha 60 agendamentos no dia. E era quase impossível fazer tudo no dia. E aí, o que eu fazia? Eu cumpria o que era mais importante: recurso, obrigação de fazer, contestação. E aí, a solicitação de um subsídio ou encerramento de um processo ficava para depois, que às vezes ficava para depois, que às vezes ficava para depois. E aí você via, não tinha uma eficiência, né? Quando eu segmento por equipe, onde eu tenho uma equipe de subsídio, uma equipe de obrigação de fazer, uma equipe que faz prazo, uma equipe que faz encerramento, eu garanto que todos os dias todas as rotinas ocorram. E por que isso? Eu tenho eficiência porque o encerramento parece uma rotina burocrática, mas gera faturamento, né? O subsídio garante que eu faça uma defesa adequada, que eu consiga uma improcedência e melhor, não gere glosa com o cliente por não ter feito a defesa adequada, não utilizado o subsídio, enfim. Então, eu consigo ter isso com mais eficiência. E eu consigo identificar, segmentando e colocando os eventos dentro do sistema jurídico de forma clara no que precisa ser feito. Então, elaborar defesa, apresentar recurso inominado, acompanhar retorno da obrigação de fazer o que é para ser feito com data do prazo e data do prazo fatal, a gente consegue ter um controle macro de tudo. E aí a gente não a gente consegue ter a gestão da carteira e organizar melhor. Então, isso faz com que a gente também tenha menos gastos. Tá? E aqui é já um pouquinho do que eu falei. Um escritório que utiliza um bom CRM jurídico pode gerenciar centenas de contratos por mês, sem precisar de aumentar proporcionalmente o número de advogados na equipe. Isso diminui os custos fixos e aumenta a eficiência. A automação permite que o escritório opere com mais agilidade e qualidade, o que pode refletir tanto na redução de custos quanto na possibilidade de cobrar mais pelo serviço de excelência. E aqui, a gente precisa entender que a precificação envolve muito mais do que calcular horas trabalhadas. É preciso pensar estrategicamente, considerando o valor que você oferece, o modelo de contratação adotado e como a tecnologia pode otimizar a operação. A precificação justa é um equilíbrio entre sustentabilidade financeira e a entrega de valor ao cliente. E aqui eu trouxe os pontos importantes para a gente sempre pensar na hora de precificar. Quanto de imposto eu preciso pagar? Qual é a folha de pagamento que eu vou ter, né? Qual é o meu gasto com estrutura? E aí, aluguel, equipamentos, mobiliário, tá?
todos os softwares que eu estou investindo, gastos com operacionais, então, copeira, recepcionista, secretária. E aí, em algumas situações, o tempo de realização do trabalho versus a hora daquele profissional de acordo com a senioridade dele. E aí, eu vou compartilhar um outro material com vocês, que agora é um exercício real. Primeiro a gente vai falar sobre horas. Essa aqui é uma planilha para identificar qual o valor de hora que a gente gasta com cada profissional e por cada UF. Por quê? Não parece, gente, mas é um preço gritante de diferença, um exemplo do norte para o sudeste ou para o centro-oeste. Aqui, como a gente trabalha todo o Brasil, a gente precisa realmente ter esse cenário para não precificar errado ou até deixar de fechar um contrato. Porque se eu usar um preço que eu uso no sul, no norte eu não fecho nada, porque é muito alto para eles. Então, aqui a gente trouxe que são valores fictícios, tá? Então, a gente categorizou aqui. Então, aqui é o sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, classificou entre sócio, sênior, pleno, júnior, estagiário e paralegal. Qual o valor da remuneração com o INSS que esses profissionais ganham? Qual é o valor do custo da folha do administrativo, todo o corpo administrativo que atua no escritório? Dividido por pessoas. Um exemplo, se eu tenho 100 pessoas que trabalham nessa equipe, todo esse meu custo dividido por 100, quanto que ficou por pessoa, tá? Custo fixo, que são essas questões de aluguel, telefone, energia elétrica, sistema de gestão, tudo essas coisas paralelas que a gente precisa pôr também, dividido pelas 100 pessoas por cabeça. Quais são os tributos que incidem, né? Quais os valores de comissão que estão envolvidos aqui também para o profissional? E a gente chega aqui o valor do custo de cada profissional, custo de hora. E aí a gente coloca um exemplo. Em cada valor, a gente quer ter uma rentabilidade, um exemplo, de 30%. E aí a gente chegou nesse valor aqui. E aí fez uma média entre um e outro. E então, no Sul, a gente tem uma precificação de hora de sócio de 693,78, de sênior de 501,28, de pleno 395,95, de júnior 325,27. Porque se eu fizer um timesheet de tudo que, um exemplo, o meu contrato é via timesheet de execuções, então, de consultivo, quanto que eu vou cobrar? Eu vou usar essa tabela aqui, porque em cima dessa tabela não está só o custo que efetivamente eu gasto, tá? A minha rentabilidade, porque eu não posso ganhar o custo. Eu trabalho para ter rentabilidade. Então, eu tenho o meu custo e o quanto eu estou pondo no meu bolso, que é a rentabilidade. Então, a gente usa sempre essa tabela em amarelo, aqui de baixo, porque se eu usar essa tabela aqui, eu vou empatar, certo? E aí agora eu trago para vocês um outro tipo de cobrança. Aqui é para eu fazer por pasta. A gente criou essa tabela aqui, que por trás tem todos os custos que eu tenho, aqueles valores, qual é o valor do estagiário, qual é o valor do assistente jurídico, o custo de cada profissional, tá? E aqui eu estipulei, mais ou menos, né, na área civil, dividindo sempre por controladoria e parte técnica, tá? Quantas pessoas, quantos advogados cuidam de um processo? Tá? Então, advogados, quantos processos por advogado? Na área técnica,
um advogado consegue conduzir 800. Na área de aplicação, 4.000. Só dele, não é só dele, né? Tem várias esteiras, então a gente identificou, fazendo vários relatórios, que a área técnica, 800 processos de um advogado. Na logística, que faz os protocolos, toda a interação com o correspondente, eu preciso de 200. Tá? E aí a gente fez essa tabela por trás, especificou se é ao nível de dificuldade da condução, se é 1, se é 2 e se é 3, divide por civil trabalhista. E aqui meus custos fixos, que na verdade aí não inclui esse daqui, e aí os gastos com correspondente. Quanto que eu gasto com correspondente cada UF e para cada ato? Por quê? Um exemplo. Nesse exemplo aqui, eu estou cuidando da carteira civil, complexidade da técnica 1, controladoria 1, quantos processos ativos que viriam migrados? 1.730. Quantos processos novos por mês? 113. Quantos processos encerrados por mês? 135. Quantas audiências vou ter no mês? 113. Então, é toda aquela pergunta que você vai ter que fazer quando você contratar um novo cliente, tá? E aí, na hora que eu preencho aqui, automaticamente ele já preenche aqui para mim, de acordo com essas regras aqui internas, tá? Que eu coloquei. Então, eu identifiquei que, para conduzir essa carteira de 1.730 processos, eu preciso de novos profissionais. E aí, só que eu não preciso ser todos 9 advogados sêniores. Eu consigo ter estagiário para fazer um cadastro, uma ficha, para solicitar um subsídio, eu consigo de um assistente para fazer o encerramento, eu consigo júnior, tanto na técnica quanto na logística, quanto no protocolo. E na técnica eu faço um mix de profissionais, porque nem todas as peças vão ser tão complexas, né? E aí ele já me mostra, com essa configuração, quanto eu vou gastar com equipe, quanto eu vou gastar com correspondente de acordo com as audiências, né? Qual o valor de imposto que eu vou pagar nisso e quanto eu faturar com o contrato. Dizendo aqui se e aí, só que aí eu faço uma brincadeirinha aqui, que seria o quanto que eu vou cobrar. Não vou dizer que eu ia, aquele exemplo de R$ 30. Se eu ganhasse R$ 30 por pasta, eu não conseguiria conduzir esse processo, tá vendo? Contrato deficitário. Eu ia ter uma rentabilidade de menos 7%. E aí, quanto que eu. Aí vai falar, R$ 30 eu não posso. É impossível trabalhar com R$ 30. Aí ele vai falar, então me faz uma conta proposta. Então, eu vou tentar 50, para não aumentar tanto. Ó. 50 já me dá um lucro de 27%. Então, eu vou pagar os meus gastos e vou ter um lucro ainda de 27%, certo? Então, aqui, eu vou ter esse saldo aqui de 23 mil, que é meu lucro, num faturamento aqui de 86 mil, né? E dessa forma a gente consegue ter uma precificação mais adequada e com a margem de rentabilidade, tá? Então é bem importante vocês identificarem todos esses. E aí abro para vocês, se vocês têm algum ponto de dúvida que vocês queiram questionar. Já até acabando o nosso horário, né, Marília? Oi, doutora Aide. Temos esse tempo aí para perguntas ainda. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aqui no chat que a gente repassa para a doutora Aide. Inclusive, tem participantes já solicitando essa apresentação, se você pode deixar disponível para a gente. Claro, eu vou te entregar, Marília, e você pode compartilhar com todo mundo. Ah, tá ok. Tem mais alguma coisa ainda para compartilhar? Não, o conteúdo que eu trouxe seria esse, mas para a gente fazer uma reflexão mesmo, porque é um ponto que pode derrubar muitos escritórios e a gente está aqui para auxiliar vocês nessa, vamos dizer, jornada com fins de rentabilidade, principalmente. Deixa eu ver, tem algumas observações aqui. Agradecer primeiramente pelos excelentes insights. Qual o modelo mais adequado de precificação para escritório abrangente e full service? Então, a gente tem que trabalhar
nesse modelo com profissionais associados, por conta do custo. E, geralmente, quando a gente está fazendo full service, a gente trabalha com contencioso de volume, os contratos são baixíssimos, né? O pagamento pela empresa é baixíssimo, então a gente não consegue um investimento tão grande. E aí, com profissionais PJ associados, a gente consegue ter um modelo mais rentável aí.